Queridos irmãos e irmãs, nós hoje chegamos ao capítulo 2 da profecia de Daniel. Nós o lemos apenas a partir do versículo 31, porque é um capítulo no qual o autor nos apresenta um sonho tido pelo rei Nabucodonosor. O sonho era misterioso. Ele pediu ajuda aos magos, aos adivinhos do seu reino para que o interpretassem, mas eles não conseguiram interpretá-lo. Então, esses mesmos magos que estavam sendo ameaçados, eles iriam morrer, justamente porque não foram capazes de interpretar o sonho do rei, recorrem a Daniel. E o profeta Daniel não apenas interpreta o sonho, mas ele adivinha o sonho que o rei teve, sem que ninguém lhe tivesse dito qual era esse sonho. Então, o texto começa dizendo: Tu, ó rei, olhavas, e pareceu-te ver uma estátua grande, muito alta, erguida à tua frente, de aspecto aterrador. A cabeça da estátua era de ouro fino, peito e braços eram de prata, ventre e coxas de bronze, sendo as pernas de ferro, e os pés parte de ferro e parte de barro. Estavas olhando quando uma pedra, sem ser empurrada por ninguém, se desprendeu de algum lugar e veio bater na estátua em seus pés de ferro e barro, fazendo-os em pedaços. Então, a um só tempo, despedaçaram-se ferro, barro, bronze, prata e ouro, tudo ficando como a palha miúda das eiras no verão, que o vento varre sem deixar vestígios, mas a pedra que atingira a estátua transformou-se num grande monte e encheu toda a terra. Este foi o sonho. Vou dar também a interpretação, ó rei, em tua presença. Ora, é muito interessante que, em primeiro lugar, Deus conceda um sonho profético ao pagão rei da Babilônia. Isso corrobora aquilo que tanto o profeta Jeremias quanto o próprio livro de Daniel diz acerca de que foi Deus que entregou o poder a Nabucodonosor. E entregou o poder por causa da idolatria do povo de Israel. Acontece que o sonho do rei gira em torno de uma imagem, de uma estátua grande, coisa que era proibida em Israel. Deus havia ordenado que se não fizessem imagens, justamente pelo perigo de idolatria que havia entre todos aqueles povos que eram todos eles politeístas e todos eles idólatras. Adoravam muitos deuses, todos eles feitos de madeira, pedra, ouro, bronze, ferro, etc. Portanto, essa imagem, de alguma maneira, fala do domínio dos idólatras sobre Israel. Porque toda imagem, toda escultura, toda estátua foi feita por uma mão humana. Os salmos criticam isso o tempo todo, quando dizem: os deuses pagãos são obra de mãos humanas, eles têm olhos, mas não podem ver, têm ouvidos e não podem ouvir, têm mãos, mas não podem pegar, têm pés, mas não podem caminhar, nenhum som sua garganta produz. Como eles serão seus autores e aqueles que os adoram. Ou seja, os ídolos sempre são apontados na Escritura
como obra de mãos humanas. E, portanto, como é que um Deus pode ser obra de mãos humanas? Como é que um Deus pode efetivamente ser fabricado pelo homem? Aqui nós temos, por exemplo, uma imagem do que aconteceu quando Deus entregou os mandamentos a Moisés. Vejam, desprende-se uma pedra que reduz a estátua a pó. Quando Moisés subiu a montanha e, passando lá tantos e tantos dias, não regressava, o texto nos diz que os israelitas fizeram uma imagem de um boi. Isso depois é satirizado nos Salmos, dizendo que eles fizeram a imagem de um boi que come feno, para dizer o quão ridículos eles foram ali. Mas, embora os deuses do sul fossem representados exatamente como bois, e isso tem muito a ver com o fato de que, naquele tempo, o boi era alta tecnologia. Era a força do boi que arava a terra. E, portanto, a adoração do boi, nesse sentido, era a adoração daquilo que dava mais subsistência material àquele povo, aumentava a sua produção. O Deus de Israel não pode ser representado de jeito algum. O Deus de Israel não é obra de mãos humanas. Ora, é exatamente isso que nós veremos na continuação. Tu és um grande rei, e o Deus do céu te deu a realeza, o poder, a autoridade e a glória. Ele entregou em tuas mãos os filhos dos homens, os animais do campo e as aves do céu, onde quer que habitem, e te constituiu Senhor de todos eles. Tu és a cabeça de ouro. O rei é apresentado justamente como aquele que tem poder, autoridade, glória, aquele que domina sobre os animais do campo, as aves do céu. Isso nos lembra alguma coisa. Isso nos lembra Adão. Quando no capítulo 1 do livro do Gênesis, ali no versículo 26, Deus disse: façamos o homem à nossa imagem e semelhança, que ele domine sobre as aves do céu, sobre os animais do campo, sobre o fruto da terra. Ou seja, assim como Adão é a imagem do rei, como um capo-tenente colocado por Deus acima da obra das suas mãos, aquele ecúmeno concreto, aquela cidade, aquele lugar. Agora, Nabucodonosor era o filho de Adão, era o rei, era aquele que imperava sobre os povos. Porém, continua a interpretação: depois de ti, surgirá outro reino que é inferior ao teu, de prata. De fato, o que acontece, como veremos daqui a alguns dias, Dario, rei dos Medos, e Ciro, rei da Pérsia, dominam a Babilônia. Então, o Império Babilônico foi substituído pelo Império Medo-Persa. E por que ele é inferior? Porque não tem a pujança de riquezas que tinha a Babilônia. A Babilônia realmente dominou o crescente fértil com toda a riqueza que tinha, do norte ao sul. E ainda um terceiro reino, que será de bronze e dominará toda a terra, o reino de Alexandre Magno. Por que ele é um reino de bronze? Porque, de fato, Alexandre Magno domina toda a terra, com grande força, mas, depois de sua morte,
esse reino se desfaz. Ele se divide. Então, o Império Macedônio continua, mas continua dividido. O quarto reino será forte como o ferro. E assim como o ferro tudo esmaga e domina, do mesmo modo, a semelhança do ferro, ele esmagará e destruirá todos aqueles reinos. Aqui há várias interpretações, mas a que me parece mais coerente é a de que esse império é o Império Romano, que depois do Império Macedônio esmaga tudo, destrói tudo e faz tudo acontecer debaixo do poder militar. Roma era grande pelo seu exército, pela força militar que tinha. Viste os pés e os dedos dos pés, parte de barro e parte de ferro, porque o reino será dividido. Terá a força do ferro, conforme viste o ferro misturado com barro cozido. Viste também que os dedos dos pés eram parte de ferro e parte de barro, porque o reino em parte será sólido e em parte quebradiço. Quanto ao ferro misturado com barro cozido, haverá de certo ligações por via de casamentos, mas sem coesão entre as partes, assim como o ferro não faz liga com o barro. Veja, é muito interessante porque, embora depois da morte de Alexandre Magno, o império tenha se dividido entre os 4 generais e o império de Ptolomeu fez aliança com o império de Seleuco, gerando então uma liga, mas uma liga inconsistente. Aqui parece que se faz referência a algo um pouco mais difuso, que foi justamente o que aconteceu no fim do Império Romano. Nas margens do Império, estavam distribuídos os povos bárbaros, ou seja, os povos que não tinham sido civilizados. E justamente naquelas fronteiras é que casamentos, alguns vínculos de sangue foram enfraquecendo a proteção, digamos assim, nas fronteiras do império. Então diz o versículo 44, no tempo desses reinos, o Deus dos céus suscitará um reino que nunca será destruído, um reino que não passará a outro povo. Antes, esmagará e aniquilará todos esses reinos, e ele permanecerá para sempre. Quanto à pedra, que sem ser tocada por mãos, então ela não é obra de mãos humanas, ela é divina, ela vem de Deus. Quanto à pedra, que sem ser tocada por mãos, se desprendeu do monte e despedaçou o barro cozido, o ferro, o bronze, a prata e o ouro, o grande Deus faz saber ao rei o que acontecerá depois no futuro. O sonho é verdadeiro e sua interpretação fiel. Essa pedra é o Verbo encarnado, é Cristo, que vem do céu, de junto de Deus, e que cria uma nova realidade a partir de tudo aquilo que foi feito anteriormente. Porque a providência divina realmente permitiu que tudo isso acontecesse em benefício da encarnação. Por exemplo, se o povo de Israel não tivesse ido para o exílio em Babilônia, eles não teriam abandonado a idolatria. Quando regressam do exílio, já debaixo do Império Persa, eles já não recaem mais na idolatria. Eles se firmam na fé revelada. E, portanto, Deus, o Deus bom, o Deus criador, o Deus que premia os bons e castiga os maus, que exige o cumprimento da sua lei, esse Deus, o
Deus bíblico, se torna para eles uma consciência que eles mantêm com exclusividade de adoração. Mas, se depois dos persas não viessem os macedônios, a língua grega não teria sido difundida. E, portanto, ninguém se compreenderia. O mundo estaria sempre em torno de abismos comunicativos. Não haveria possibilidade de intercomunicação. Mas, se depois dos macedônios não tivesse vindo o Império Romano, e com o Império Romano a Pax Romana, a paz romana dentro dos confins do Império, não teriam havido aquelas estradas e aquela segurança toda que permitiria a expansão da igreja por meio da pregação dos apóstolos. E foi a pregação da igreja, por meio dos apóstolos, que aos poucos fez com que aquele resto do império fosse, por assim dizer, herdado pelos cristãos, e quando tudo caísse e o império ruísse, a igreja se tornasse uma espécie de incubadora da nova civilização que surgiria a partir de então. Tudo isso está previsto na profecia de Daniel. E é maravilhoso aos nossos olhos. Nós precisamos nos admirar com tudo isso, mas, sobretudo, entender o seguinte: os impérios passam. Porque todos eles são obras de mãos humanas. Tudo que é obra de mão humana passa. Não resiste à prova do tempo, porque não está debaixo do governo da providência divina. Portanto, o homem sábio como Daniel tem a paciência histórica de ver impérios se levantarem, impérios sendo destruídos. Porque é assim que acontece ao longo da história. O que permanece é a inexorável providência divina que conduz a história numa direção que não é a direção a que os homens se destinam em sua maioria. Que o Senhor nos permita que não nos impressionemos com nada, mas que nos firmemos nessa rocha que é Cristo e assim mantenhamos a Ele toda a nossa fidelidade.